surgindo, é tipo uma fonte que você abre uma torneira, só que ela tem sempre um reservatório, né? Sim. E ela vai distribuindo, ela vai liberando. Vai correndo o curso normal. Correndo o curso normal, né, certo? E de repente começa a surgir coisa interessante, ou engraçada, ou meio boba. Exatamente, esse é o intuito. Exatamente. Meio isso, boba, então, pegou a essência do negócio. É exatamente isso. Então, vamos começar o nosso episódio de hoje. É um episódio pra mim mais que especial. Se bem que todo episódio é especial, mas eu acho que esse é mais especial ainda, porque eu tô com um convidado que pra mim é uma pessoa que significa muito. É o seu Ayrton. Obrigado. A gente trabalhou muitos anos junto, né, seu Ayrton? O pessoal vai descobrir já. Uhum. Mas assim, eu tenho uma ligação aí com a parte rural, né? Com a parte fazenda. E o seu Ayrton, que sempre foi meu braço direito, sempre me deu suporte nisso aí. Sempre. E assim, né, o seu Ayrton sempre foi uma pessoa que eu aprendi muito. Sempre soube me falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E eu sempre fiz muita questão de ouvir, porque é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. E eu achei que seria interessante compartilhar isso com o pessoal. Muito obrigado. E o pessoal conhecer essa figura que eu acho que... Muito obrigado. Eu acho que vai ser muito bacana. Então, seu Ayrton, se apresenta aí pro povo que tá ouvindo nós. Então, é o seguinte, eu fiquei muito contente com o convite, porque eu pensava que... Nunca planejei nada, né? Nunca pensei que um dia chegasse ao ponto de me estar fazendo uma gravação com um convidado, como um convidado escolhido especial, porque no meio de tantos amigos que você tem, tantas pessoas mais velhas que você, ou talvez mais sabe do que eu, sabe muito mais do que eu, e também... É muito gratificante para mim, porque foi me escolher. Eu fiquei muito surpreso, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, porque eu quando você me convidou, eu sem pensar duas vezes aceitei. Que bom. Sem planejar, sem analisar, mas pelo conhecimento que nós temos. Então, porque nós convivemos bastante tempo juntos, lá na roça, você foi pra lá, era pequenininho. Sim. Pequenininho, dava um trabalho. Dá um trabalho. Meu Deus do céu, se perdi o óculos, perdi o canivete, e ele tá procurando aqui, procura ali, fazendo arte, né, às vezes até. Nossa senhora, vixe Maria. Fazendo arte até. Era uma época boa, né? Não, mas foi muito gostoso. Nossa, então, bom demais. Eu fiquei muito contente, porque, conforme você disse que aprendeu bastante comigo, você não precisa... eu não tenho vergonha de falar que aprendi muito com você também. Fico feliz, que bom. Porque nós não aprendemos só com os mais velhos. Nós aprendemos até com uma criança. Se você for observar as coisas, a natureza, cada coisa, ensina nós. Com certeza. Ensina nós, pode ter certeza. Porque tem coisa que nós às vezes... eu sou machão, esse é meu jeito. Isso eu acho uma ignorância. Nós temos o direito de ser ser nós do jeito que nós somos, porque eu, na verdade, eu gosto do jeito que eu sou. Só que tem coisa em mim que eu não gosto. Tá entendendo? Uhum. Tem coisa em mim que eu não gosto. Eu gostaria de ser melhor, ser diferente, porque às vezes, como eu vejo aprendendo as coisas, eu vejo coisa que é muito melhor do que o meu jeito de pensar. E eu em si não consigo. Porque na verdade a gente nasce desse jeito e nós tem que entender, tem que corrigir.
Porque ninguém conhece você mais do que você. É verdade, com certeza. Ninguém. Nem sua mãe não conhece, seu pai não conhece, meus pais o meu pai que já é falecido, minha mãe é viva ainda, mas também não sabe, ela não me conhece. Sim. E às vezes até, até a gente se estranha. Falou, caramba, esse não sou eu aí. Como é que eu fui agir desse jeito? Né? É verdade. Então, cada dia que passa na nossa vida, nós aprendemos. Nós nunca vai cessar de aprender. É verdade. É verdade. Aprender com as coisas mais simples, aprender que nós não sabemos quase nada. Nós pensamos, eu sei muito bem, eu sou especialista. Que especialista? Especialista em quê? Em quê? No quê? E no que você é especialista? Mais do que tudo, do que o que te criou, talvez. É verdade. Né? Então é desse jeito, nós não adianta nada, né, querer exibir, querer falar de coisas, dar direito a nós, que nós quantas vezes sentou, eu nem lembro das coisas que eu te falei, que você deve ter gostado, analisado, Com certeza. mas eu percebia quando... É a mesma coisa assim, ó, você tá numa mesa e você serve essa água e você percebe que eu gostei. Que eu gostei. Sim. Porque ela tem qualidade, ela ou seja, ou uma bebida, ou é uma comida. Assim é o que nós sai da nossa boca. É verdade. Tanto pode estar sendo de bom paladar, como pode estar enojando. Verdade. Tá enojando, né? Então, eu posso falar a verdade, eu não tenho medo de falar isso que eu vou falar, porque se procurar pode provar. Não tenho nem uma sequer inimizade. Olho no fulano, eu não quero ver ele. Eu não passo perto dele, eu vou desviar, porque eu não quero nem que ele me veja que eu estive aqui. Então, eu aprendi isso. Aprendi isso também. Sim. Porque, e uma outra coisa, inimizade para mim, a amizade é tão importante, a inimizade é tão ruim em todo lugar que você anda. Todo lugar que você anda, você tem que estar desviando, você tem que estar evitando. Eu tenho uma opinião comigo, é a seguinte, nós trabalhamos junto. Sim. Eu hoje não trabalho mais, que sou aposentado. Só que o meu comportamento com aquilo que eu trabalhei, aonde eu trabalhei, durante o tempo que eu vivi, durante o tempo que eu convivi, o que eu tenho que esconder, por quê? Eu não posso fazer. É verdade. É verdade. Se eu for ter que te esconder, se por exemplo, você tinha que chegar lá e eu tinha que esconder algo que tinha acontecido, que eu tinha feito, não há, porque tem coisas que a gente tem que esclarecer. Sim. Por exemplo, você tá num ambiente, trabalhando, fazendo alguma coisa, acontece um incidente, você sabe que deu prejuízo, arrasou, vai te arrasar, mas isso eu não posso te esconder. Sim. Porque foi um incidente. Agora, quando eu não posso fazer por nada, mas, nossa, eu estou pensando em fazer assim, mas o Guilherme não pode saber, o fulano não pode saber disso. Então é porque eu não posso fazer, vamos largar a mão. Né? Porque eu aprendi muito com a vida que problemas todos têm, cada qual maior que o outro. Sim. A solução do problema, do grande problema, às vezes é você desistir. Já é a solução. Tem problemas que você vai batendo, você joga dinheiro, você joga material, você joga chaveco em cima, faz tudo para acontecer. E não acontece, não acerta, não resolve. Aí eu tenho aquele ditado que eu aprendi também. Qual que é o problema qual que é a solução de um grande problema quando ele não tem solução? Aí fica aquela coisa perdida no ar. Mas se já falou que não tem solução, então já é solucionado. Pronto. Entendeu?
na tua vida, na nossa vida, você vai com um grande problema até quando você quer. Só que depois que você descarta ele, você desmonta tudo, fala assim, ó, vai pro lixo essa parte, rasga papel na mesa, joga papel pro chão, joga pra lixeira, vamos começar de novo, agora é outra estratégia, vamos pegar outro caminho. Porque então já solucionou aquilo. Mais, acabou. Já solucionou aquele problema. É verdade. Né? É verdade. Então, no decorrer desses anos tudo aí, eu vivi bastante, aprendi muito. Só que eu não aprendi tudo não. Nada, muito pouquinho. Serve pro gasto, como diz o ditado, né? Pro gasto dá. E às vezes pra gente passar para uma outra pessoa, para algum amigo, ou seja, todos são amigos, né? Mas naquela oportunidade que nós estávamos conversando, às vezes a gente vai conversando e vai surgindo, né? Sim. Vai surgindo aquilo que é necessário. Porque desde pequeno, o exemplo de pai que eu tive foi muito bom. Meu pai era muito rígido demais, muito, voltar a falar um pouquinho de mim, da história, né, que eu vivi. O meu pai era muito rígido. E nós foi criado numa época que tudo era difícil, quanto mais para a classe que nós era. Uma classe pobre, então, era muito sofrido. E aí eu gosto de deixar claro, às vezes, mas aí sofria mesmo, né? O povo fala, mas aí sofre mesmo, desse jeito vai sofrer mesmo. Meu pai com 34 anos de idade, com 13 anos de casado, nós era 9 filhos. 9 filhos. 9 irmãos. 9 irmãos. Nó, bastante coisa, hein? É muita criança. Vixe Maria. É muita criança para quem tem uma vida. E o meu pai batia no peito, não, lá em casa não falta nada. Lá em casa não falta nada. Graças a Deus. Fome, ninguém dormiu sem uma alimentação. Uai. Só que necessidade batia na porta dia e noite. Na época do frio, por exemplo, imagina uma casa com 9 crianças, 8, 9 crianças. Como é que vai cobrir todo mundo desse povo? Juntava todo mundo lá, de 3, 4 numa cama só, amontoava lá. Minha mãe catava tudo que era roupinha, coisa, jogava em cima de nós, para nós poder dormir, né? Mas foi um tempo que nós aprendemos a valorizar, entendeu? Valorizar cada coisa, porque não que eu queira dizer porque você tem outra classe, mas lá embaixo é difícil. Lá embaixo é difícil. Sim. Só que tem uma coisa, passou tudo, nós aprendemos bastante. Meu pai deixou uma boa qualidade para nós. Ensinar a ser honesto e trabalhador. Ele ensinava assim: não importa que vocês, se não der certo por alguma razão, mas vê se vocês levam a chave. Vê se você leva a chave, pelo menos. A hora que você quiser voltar, você abre a porta. Ô, seu fulano, dá licença. Pelo menos tem essa liberdade. E tá aberto. Não larga a porta fechada. Assim como, por exemplo, aconteceu agora, porque você viu, nós saiu, nós conviveu, nós trabalhou lá. Aquele exemplo do meu pai tá cumprindo agora. É verdade. A porta ficou lá aberta. Entendeu? Voltou. E não era planos. Mas só que não é isso. A pessoa, como diz o outro ditado, eu não bebo mais desta água. O meu pai falava assim, nunca fala que desta água eu não bebo mais. Porque você não sabe o decorrer do tempo. Né? Não, o decorrer do tempo. É verdade. Eu, por exemplo, vivi lá na região lá que nós morava, que nós foi criado, depois fui trabalhar para vocês lá. Eu saí de lá. Pra cá não era plano meu de vir. Pra Poço. Pra Poço não tinha plano de vir. O senhor é de Palmeiral mesmo? Eu sou lá da região de Botelhos, lá onde eu morava, e chama bairro das Corujas. Ah, tá. É lá nas Corujas. Tá. É perto de nós lá ainda. Nós estamos perto lá agora. Mas então nós fomos criados lá. E eu não tinha planos de vir para Poços. Só que eu não tinha plano de voltar também. Tá entendendo? Não tinha plano de voltar.
Eu aprendi tanto. É uma coisa que esse é a minha opinião. Eu quero dizer da minha opinião. Passado, presente e futuro. Passado é isso que eu estou contando. Presente é isso que eu estou vivendo. Agora eu falo assim, futuro. Futuro, eu posso ser muito mais ignorante que todo mundo, mas o futuro não existe. Porque hoje é presente, né? Sim. Você não esperava, há 10 anos atrás, hoje era futuro? Era futuro, mas você não chegou no futuro. Você chegou aí é presente de novo. Você corre atrás é presente, você corre atrás é presente, corre atrás é o presente. A gente vive no presente do futuro. Entendeu? É verdade. Presente do futuro. Passado você não consegue recuperar. Também. Agora o hoje, amanhã existe. Mas futuro... No máximo amanhã. No máximo amanhã, assim mesmo, você vai chegar no presente assim, de novo. Você não vai estar lá de novo. Você vai chegar no presente, ele corre na nossa frente. É verdade. É certo? É igual quando você não se lembra de uma coisa que nós conversou, que quando foi para mim vir para cá para Poços, você falou assim, ô Sairto, vamos fazer o seguinte, o senhor não acha melhor nós acerta do jeito que for melhor para nós vamos acertar direitinho. O senhor vem morar em Poços, aqui você tem a sua filha que vai estudar e tal. Eu falei, tudo bem, Guilherme, mas eu gosto daqui. Ele falou, mas você é tanto assim que o senhor gosta? Eu falei, gosto. É aqui que eu gosto. Você falou, e o seu futuro, Sairto? Você não lembra o que eu respondi? Eu não tenho futuro, Guilherme. Eu não tenho futuro. O futuro meu é hoje. Eu já estava com 68 anos. Já estou no futuro. Nossa. 40 anos atrás, eu podia falar no futuro. Ou quando eu tinha 20 anos, no meu futuro, se eu viver, até. Agora, com 68, 70 anos, não dá para falar. Não dá para falar em futuro. Igual eu comento com meus amigos lá. É uma compração de carro financiado, é fazer financiamento que você oferece pra gente, o banco oferece todo dia. 70 parcelas, 60, 80 parcelas. Eu não faço parcelamento nem de 6 meses mais. 6 parcelas, falando assim, ó. É demais. Eu já chego com os documentos e falo assim, tá pronto? Tá. Então eu chamo minha esposa e falei aqui, ó, bem, ó. Leva pra casa. Pronto. Presta atenção nesse papel aí, viu? Tá devendo isso aqui em 6 meses pra pagar. Eu não quero dizer que... tá lá o exemplo, rapaz. A idade não importa. Saúde não quer dizer que a pessoa tem muitos anos de vida. É verdade. Outro está doente, não quer dizer que ele tem pouco tempo de vida. É verdade. Né? Isso tudo é muito relativo, né? Não dá pra gente ter certeza. Agora, uma coisa é certa. Da moda que o meu avô falava assim, os jovens morrem algum, e os velhos não sobra nenhum. Então, da morte... A morte é com certeza, não escapa. Não né? escapa de jeito. Os jovens vai algum, agora os velhos não sobra nenhum. Parece que você é uma pessoa, sabe? Então, viu? Justo. É justamente isso mesmo, não adianta. Isso. Então a pessoa fica fazendo... Porque a não ser que a pessoa seja um malandro, que eu procuro não ser, falei, eu vou fazer uma conta aí, ó, depois o banco perde, eu não vou nem ver, eu quero meu carro novo. E pronto. Eu quero a minha vacada no curral. Não tô nem aí. Depois, se não der certo de pagar, vende as vacas, ou eu não tô nem aqui para ver, né? Mas eu tenho essa responsabilidade de não fazer isso. Eu acho até... Primeiro, que eu acho desonesto. Segundo, que é uma covardia com a família, né? É, porque fica pra alguém, né? Não, vai ter um problema sério para resolver depois, né? É mesmo? Vai ter um problema muito sério, então não... a vida é desse jeito. E é aquilo que nós estávamos falando. É muito gostoso, porque na época que eu fui criado, eu tinha
eu tinha 11 anos, o meu irmão tinha 12, o outro irmão meu tinha 9. Nós somos três homens, depois nasceu 4 mulheres, depois nasceu um outro menino nesse meio aí. Mas o que nós fazia, Guilherme, hoje é loucura. Hoje ninguém faz mais, nem sendo maluco, nem autoridade nenhuma não deixa fazer o que nós fazíamos. Ai, Jesus, lá vem. O que será que era? Não, eu digo de trabalho. Tá, de trabalhar. Trabalhar, né? Eu estudei pouco. Uhum. Eu estudei até o 4º ano no grupo de roça. Depois, ele apareceu um cursinho lá que dava um certificado do 4º ano, que seria quase igual um diploma do 4º ano. Então nós voltamos para a escola. Já tinha quantos anos já? Não, eu tinha uns 11 anos. Quando você formou no 4º ano? No 4º ano. Eu tinha uns 11 anos. Aí surgiu essa escolinha lá, um professor para nós e ofereceu o cursinho para nós lá, né? Então nós foi. Só que nós andava 8 quilômetros para ir no serviço. Para ir no serviço. Para ir no serviço. E nós parava às 5 horas da tarde para chegar às 6 horas lá na escola. E nós tínhamos que voltar correndo para casa e seguir para nós ir lá na escola de novo, para nós estudar, entendeu? E nós fizemos isso e conseguimos esse diplominha. Olha que legal. Mas o que eu ia falar é o seguinte, quando nós tinha essa idade, era tudo criançada, pequeno. Por sinal, hoje eu engordei um pouquinho, mas eu era mais magro, eu era um molequinho magrinho, sabe? Magrinho. Tudo magrinho aquela criançada. O meu pai era um profissional da área, porque naquele tempo classificava os profissionais. Tinha o retireiro, tinha o fiscal de fazenda, que era a profissão, tinha o que era especialista em esgotar a vargem. Explica pro povo o que é o retireiro. O retireiro é o que ordenha, de mão. Tá, beleza. Então, tirar leite de mão. Tira o leite da vaca na mão, naquele tempo. Retireiro porque retira o leite. Eu nem não sei se é essa, se é por isso, mas só que hoje em dia mudou tudo, mas naquele tempo era assim, né? E o meu pai era profissional, ele fazia desmatamento. E naquele tempo, porque ele era profissional, ele era muito procurado. O meu pai era um homem capaz que ele não tinha estudo também, mas a pessoa chegava assim como você, por exemplo, seu Zé, eu quero roçar uma área de mato, um alqueiro para me plantar café, que naquele tempo só plantava lá nos lugar alto, né? Sim. Onde é que você quer? Eu quero lá em tal lugar. Vamos lá marcar então. Como é que nós vamos medir? Ele falou, eu vou medir para você. Meu pai falava. Na corda? Não. Não? Onde é que você quer que vai? Vai lá até naquela figueira lá em cima, seu Zé. Então tá bom. Vem atrás de mim. Ele ia fazendo a picada, chegava lá. Aqui já dá o que você quer na altura. Virava e fazia o quadrado. Falava, aqui dá um alqueiro pra você, de terra limpa, pra você plantar o teu café. Ele fazia isso. Aí o que acontece? Ô Sawyer, você sabe explicar pro pessoal o que é um alqueiro? A medida do alqueiro? Um alqueiro, eu não tenho esse conhecimento. 2,42 hectares, né? Que aí dá 10 mil metros quadrados, dá 24 mil metros quadrados. É porque o povo deve saber mais disso. Então, porque na verdade... 24 mil metros quadrados. 24 mil metros, isso eu sei. Aí, porque naquele tempo tinha o alqueirinho e o alqueirão. E o alqueirão, porque aí tem o alqueirão, que é o alqueiro paulista, eu acho. É o paulista, que é maiorzinho do mineiro. 4 e alguma então, coisa. Aí nós trabalhava lá, então, aí que vinha aquilo que eu queria te falar pra você. Aí meu pai pegava uma foice para cada um de nós entrava na mata, cortando só o que era miúdo. Ele trabalhava 3, 4 dias, 5 dias com nós, assim, até adiantar bastante. Depois ele ia de machado, cortando as árvores, tombando tudo aquilo, até fechar. Só que meu pai pegava o mato em pé, a mata fechada, ele pegava para deixar o café covado. Uai, tá louco. Até destocar? Mas destocava na mão? Não, destocado não. Ah, tá. Quem roçava, passava um fogo,
cortava tudo de machado, a lenha, às vezes em metrano, tudo de machado. Boi, aquelas boiadas tirando pau pesado, arrastando lá pra fora. Aí ficava até aquela tocaiada lá, né? Aí meu pai punha nós pra covar. Mas aí, nós era 12 quilômetros, isso nós fez várias vezes, não é? Tô falando uma história, esse é um pedacinho da história. Era 12 quilômetros que nós tínhamos, uns 10 quilômetros que nós tínhamos de estrada. Da tua casa? Da minha casa. Nós era 9 filhos, minha mãe com uns 35 anos de idade, meu pai com uns 37 anos por aí. A minha mãe socava arroz no pilão. Socar arroz no pilão pra quê? Pra nós, tratar de nós tudo. Mas arroz virava com o quê? Virava... Não, cascar o arroz. Cascar o arroz. Descascar ele. Descascar o arroz, limpar o arroz que chamava. Em vez de ir na máquina... É que eu achei que ele moía. Não, socado na mão de pilão. Eu fiz muito isso. Então, muita gente conhece, as pessoas, os mais velhos, chegou a ver isso aí. Então, nós... a minha mãe socava arroz no pilão, buscava lenha no mato. Quando nós chegava fim de semana, nós ajudava ela, nós criançada. Buscava lenha no mato, socava arroz no pilão, fazia o almoço para nós, fazia bolo todo dia para nós levar no outro dia cedo, cozinhava feijão, fazia bolo e fazia o almoço. E nós saía. E nós andava 10 quilômetros, chegava lá na roça, sabe o que nós fazia? Um dia antes, na tarde de ontem, nós já tinha juntado coivara, que chama, que é as pontas de galho. Meu pai botava fogo lá para clarear, para nós trabalhar até amanhecer o dia. Até amanhecer? Até amanhecer o dia. Nós já tínhamos andado 8 quilômetros a pé. E a minha mãe já tinha feito almoço, já estava no Bornal, nós já tinha ido. E andava 8 quilômetros a pé e nós já estava lá na roça antes de clarear o dia. Tá doido. E foi rotina de antes de clarear, né? Antes de clarear o dia, antes de amanhecer o dia. Antes de amanhecer o dia. Entendi. Entendeu? Antes de amanhecer o dia. Nós fez isso aí muito tempo. Nossa. Muito tempo. Era só com picada, praticamente, que teu pai trabalhava? Como assim? Com picada, era só fazendo... Não, ele era profissional nisso aí, porque... mas só que nós plantava, fazia o nosso plantio, né? O sítio era pequeno, não dava para nós viver, mas ele... Vocês plantavam do que lá no sítio? No sítio nós plantava arroz. Plantava arroz? Arroz e pouco milho, mas arroz nós plantava. Mas era mais para vocês mesmo? Pro gasto, só para comer. Era só para comer. Porque aí nesse caso nós tínhamos um varjão, tá lá até agora secou tudo, que depois eles drenaram com máquina. Com máquina lá, juntou tudo a vizinhança lá, que é um varjão mais ou menos de uns 4 quilômetros, cada um tinha um pedacinho na vargem, do sítio. Aí entraram no acordo lá, puseram um trator, uma máquina lá, abriu ele reto, um pedacinho ficou de lá, um pedacinho ficou de cá, ninguém fez questão disso, mas aí acabou o ribeirãozinho que nós pescava, peixinho, mas era o varjão que nós plantava. Então, como meu pai, aonde tem muita criança, tem muita bagunça, né, muito barulho. Nossa Senhora. E minha mãe não aguentava e meu pai também não tolerava aquilo, né, porque o meu pai só soube colocar bastante filho lá, né. Nossa. Mas muita paciência ele não tinha, não. Se ele desse um subir, eu espatifava tudo igual rolinha. De tanto susto. Vixe, Maria. Imagina. Ele era rigoroso demais. Nossa. Aí então, quando deu arroz em fevereiro, março, ele falava assim, vocês vão começar a destocar a terra de arroz, arrancar os tocos que plantou o arroz, cortou, destocar. Mas criança, rapaz, não podia nem com o cabo da enxada, quanto mais com a enxada na ponta. Nossa. E nós ficava ali 3 meses, ele não deixava, todo dia na chegada da escola, nós tínhamos que ir pra lá, porque lá nós dava sossego. Nós dava sossego pra minha mãe, só pra dar sossego, só porque não tinha, como diz, não tinha celular, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Naquele tempo, quando apareceu o primeiro rádio, foi montado na fazenda lá, por correspondência. Ele montou o radinho, daí foi lá com a maior... Nossa, tem um rádio lá, o Francisco fez um rádio, Mas que tipo de Francisco, que rádio é esse que o Francisco fez? Chegamos lá, tava uma tabuinha assim, ó.
aquela coiseira, aquela fiozeira trançada ali, e um alto-falantinho do lado, ele ligou. Ah, rapaz do céu, mas aquilo pra nós foi uma festa. Nem caixa não tinha, tava só armação. Só a armação dos fios mesmo. Entendeu? Nossa senhora. Depois daquilo ali, você lembra o que tava passando no rádio? eu lembro de moda sertaneja, que nós vivíamos correndo atrás. Tocava as modas. É lógico, com certeza. Ixi. Naquele tempo era Tonico Tinoco, era o Pedro Bento Zé da Estrada, tinha uma turmada dos antigos que cantava, né? Que fazia sucesso naquele tempo, então nós ficávamos escutando aquilo. De repente apareceu uma televisão. Uma televisão. Aonde? Na fazenda, na fazenda do Zé Romão. Ah, tá. Então, quando anunciava que ia ter jogo de Copa do Mundo, Nossa. o meu pai falava, ô seu Zé, o senhor deixa nós vir cá pra nós assistir o jogo? Pode vir pra cá. Vem pra cá até os meninos também que eles gostam. Então era desse jeito, a vida foi sofrida, trabalhada, mas valeu a pena. O que eu tenho hoje de experiência de vida, eu ganhei naquele tempo. Porque agora eu já aprendi o básico, né? Porque ser novinho tem muito que aprender. E vai ficar sem aprender tudo. Com certeza. Ixi. Vai ficar sem aprender tudo. Com certeza. Nós temos que ir guardando um depósito daquilo que nós sabemos, que é para o nosso bem e para o bem de todos, como diz o ditado, né? Porque nós não aprendemos tudo. O mais gostoso de você saber, a primeira coisa que você tem que saber é que você sabe muito pouco. Sabe de nada, né? É verdade. Quem consegue discernir a sabedoria da tua capacidade, da minha capacidade, já sabe muito. Porque tem muitos ignorantes que altera, exagera, se lasca. É verdade. Porque ele pensa que ele sabe. Ele pensa que ele sabe. Quando a gente pensa que sabe, do outro lado tem outro que sabe mais. É verdade. Às vezes na mesma área. Na mesma área. A pessoa tem que ser inteligente. Uma vez eu aprendi uma coisa que eu não esqueço. Eu fui dar uma entrevista para um emprego e eu comecei falando. E o cara era psicólogo, eu não sabia. Eu comecei falando, e ele perguntando. Daqui um pouco ele parou e eu fiquei só falando, né? Falando. Mas o cara não fala nada. Sabe o que ele me falou no final? Ele falou, Sair, o senhor precisa trabalhar? Eu falei, preciso. O senhor quer o emprego? Eu falei, quero. Vou lutar para mim conseguir um emprego. Ele falou, então o senhor fica quietinho na hora que o senhor chegar lá, viu? O senhor fica quietinho. Se o senhor for falar o que o senhor me falou aqui, o encarregado não aceita o senhor entrar porque o senhor vai tirar ele. Olha só. Você já pensou? Ele falou, você vai perder o teu emprego porque os encarregados não aceitam. Os encarregados não aceitam uma capacidade maior, saber mais do que eles. Porque senão vai... Não, vai prejudicar mesmo, porque não tem coisa que pior. Porque, ô Guilherme, é muito fácil, todo mundo faz isso. Você está comigo, por exemplo, trabalhando, você está contente comigo. Só que, de repente, chega uma outra pessoa, desempenha, te dá muito mais lucro. O que vai acontecer? Você fala assim, bom, eu lamento muito, mas o Sair está naquele cargo lá, eu não vou dispensar ele não. Vou dar um cargo até melhor para ele, que mais tranquilo para ele, mas que não seja nesse cargo. Que nesse cargo aí eu já tenho fulano lá que é capacitado. E eu fiquei bobo de ver as ideias daquele homem. O rapaz é inteligente, ele fala e faz. Então, para nós agora está sendo muito importante isso. Entendeu? Acontece isso nas grandes empresas e em todo lugar. É por isso que existe esse tal de como é que fala? De promoção. Sim, de subindo de cargo. Tá certo? Sim. Aí chega aquele negócio que nós estávamos falando lá. A pessoa sabia tudo? Sabia nada. Tem um outro que chega depois dele e sabe um pouco mais do que ele.
Aí pronto. Porque com esse negócio de tecnologia, eu sou a favor da tecnologia. Muito, muito a favor. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Mas só que para te falar a verdade para você, eu creio mais na prática. A tecnologia serve demais, mas a pessoa aprende tudo na tecnologia. Vamos dizer assim, por exemplo, na área de fazenda, por exemplo. As técnicas de fazenda, a tecnologia ajuda, ela faz, ela desenvolve cada dia mais. Eles estudam constantemente para melhorar. Sim. Só que quando você vai numa escola agrícola, por exemplo, você aprende lá eu sei que lá tem as áreas que as aulas é dentro de cada, por exemplo, essa planta, por exemplo, lá ela é estudada, eles te chamam lá, essa planta, ó, isso aqui tá parecendo essa pinta aqui, ó, isso aqui nós vamos tratar com isso e aquilo, esse aqui não deu certo, nós vamos estudar uma outra química que possa estar dando certo. Possa dar certo. Não é certo? Sim. Quando eu chego com a prática, eu falo, Guilherme. Bate o olho, eu falo, Guilherme, tua planta tá bonita, hein? Tá. Faz o seguinte, corta esse gainho aqui, ó, corta ele lá embaixo, lá e joga fora. Esse gai tá doente, ele vai te contaminar o pé inteiro. Enquanto na técnica, você tá tentando recuperar ele. É verdade. É isso mesmo. Tá certo? É verdade. Porque na prática, é igual nós estávamos falando. A fazenda, por exemplo, hoje em dia tá muito diferente. Tá tudo diferente. Eu não sei tocar uma parte de fazenda ou administrar uma coisa na técnica. Na tecnologia. Na tecnologia de hoje eu não sei. Pivô de irrigação. Tudo. Umidade do solo. Hoje mesmo eu tive na pirueta eu tive na fazenda na fazenda Santa Bárbara. Sim. Fizeram um enorme barracão. Eu falei, mas cadê o terreiro? Estão comendo café sem parar? Cadê o terreiro de café? Vai secar onde? Não tem terreiro. Falei, mas não tem terreiro como? Eu falei, vai tudo, nós lava o café, separa, faz a limpeza, limpa as folhas, tudo que não usa mais banar café. Naquele tempo nós banava tudo na peneira, né? Na peneira. Não bana mais café. Aí então, o rapaz falou, tá nas caixas. Falei, que caixa? Falou, vai lá pro senhor ver. Tira o café molhado, lavado e taca dentro daquela caixa lá, ela é térmica, um vapor tipo um secador. Ela fica lá um certo tempo, como se estivesse no terreiro. Dá aquele grau que o café tá no ponto, ele põe ele no secador. No secador e manda bala. Manda bala. Porque no caso, por exemplo, o secador, eu fiz isso, tem um ponto de café que a gente punha ele no secador. Sim. Mas só que o café não pode ir muito molhado e muito verde. Porque ele em vez dele... É que senão ele mela. Ele cozinha. Cozinha, perde a qualidade. Né? Perde a qualidade. Agora, quando ele já está no ponto de pôr no secador, aí então, eles dão o calor certinho dele, o grau dele lá, as horas certinho, tira ele, vai fazendo o teste, que eu fiz isso, trabalhei em secador de café. Então, é assim que faz, né? Sim. Agora, é aquilo que nós estávamos falando. Hoje eu não faço mais, mas se fosse o caso, por exemplo, eu chego lá, a fazenda está abandonada, não tem nada, é só pasto e mato. E está tudo sujo. Nós conseguimos fazer uma lavoura de café ou formar um plantio de alguma coisa aqui? Consegue sim, ué. Sem tempo. Preciso disso, daquilo outro, você está disposto a gastar? Não, nós vamos gastar para nós fazer, né? O básico nós vamos ter que fazer. Não quero fazer, mas não posso gastar, mas eu não quero gastar, mas nós vamos ter que fazer para eu levantar, né? Aí então, nesse eu faço, né? Na prática. Na prática, né? O negócio do jeito que ele é. Do jeito que ele é, porque se não for assim, hoje em dia, por exemplo, é muito bom, eu aconselho muito os jovens, porque eles estão no tempo de aprender e não pode perder o tempo, estudar mesmo.
porque nós estamos vivendo numa época de tecnologia que eu não acompanhei. Eu fiquei parado no tempo. Nem celular não conheço direito. Mas hoje depende. Quem diria que nós, quando nós morava lá, quando eu te falando, tinha 2 telefones em 2 fazendas. Mas tinha uns 20 fios que seguia da cidade lá na fazenda, lá no aparelho. Uhum. Agora você liga daqui no Japão, liga daqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você quiser, não tem fio nenhum. Você pega, você tá conversando, tá dentro do teu carro, você tá ligado lá no exterior. É verdade. Tá recebendo informação, tá passando informação. Precisa. É verdade. Naquele tempo tinha um tal de telegrama, você chegou a ouvir falar o tal de telegrama? Sim, sim. Até hoje existe, na verdade, porque o povo não usa. Não né? usa mais, mas era telegrama. É. Até eu nunca vi um telegrama. É. Mas aí meu pai falava assim, que o telegrama era o seguinte, você pagava pelo que escrevia, Pelo né? que escrevia, palavra. Por palavra. Então o povo falava... Mais curtinho possível. Mais curtinho possível, né? É. Aí me lembrou de uma história de um caos. De um caos do meu pai contava do compadre. É. O compadre não sabia ler. E o dono da venda sabia ler, que era o compadre dele. Uhum. Então ele pegou e falou assim, eu vou ter que fazer uma encomenda, vou mandar buscar lá na venda. Aí ele pegou um pedaço de papel e fez um tanto de risquinho assim comprido, ó. Depois ele fez um risco comprido assim e deu um risco falar assim. É. Aí falou pro menino, vai lá na venda e entrega pro compadre lá que ele manda pra mim. O menininho, coitadinho, né, saiu com aquele papelzinho na mão, chegou lá, ô padrinho, meu pai mandou trazer esse papelzinho pro senhor ali, é uma encomenda. Ele olhou. O meu compadre tá ficando louco, hein? Não é possível, esse tanto de risquinho assim, ó. Depois esse pra lá e o outro vai pra lá. Ah, não, fala pro teu pai vir cá que eu não tô entendendo, não. Ele chegou. Ah, não é possível que eu vou ter que ir lá. Não, mas eu vou. Ô, compadre, pelo amor de Deus. Como é que você não entende? Você não entende? Você saiu da escola, você não foi na escola, compadre. Eu sempre mandei bilhete que você sabia. Agora você não entendeu o que eu escrevi? Eu falei, compadre, mas não tem jeito, tá uns riscos esquisitos aí, ó. E depois o outro pra lá, o outro sai pra lá. O que o senhor quer dizer com isso aqui? Eu falei pro senhor mandar um macho de macarrão comprido pra mim, que eu ia lá na casa do compadre, depois eu ia lá lhe pagar. Muito bom. Eu tenho um caos bom de telegrama também, que a tia, a avó minha, uma vez foi mandar... Nossa, essa história... Ela precisava mandar 2 telegramas. O senhor vai adivinhar o final da história. Ela precisava mandar 2 telegramas. Sim. Uma pessoa tinha falecido e a outra tava fazendo aniversário. Sim. E ela tinha que mandar os 2 telegramas no mesmo dia. Aí você já imagina. Ela mandou meus pêsames pra pessoa que tava fazendo aniversário e meus parabéns pra pessoa que tinha perdido o marido. Mano. Só Ayrton, mas então me fala aqui, vamos, pra gente poder encerrar, o que o senhor acha que o senhor pode deixar de recado para as pessoas que estão ouvindo a gente, ou vendo a gente? O que o senhor acha que o senhor pode deixar de recado para essas pessoas? Que você acha que é importante para todo mundo e que o senhor possa passar aí pro pessoal? Tá certo, Difícil, né? Pensar uma coisa. Porque tem tanta coisa que é tão importante, né? Que às vezes a pessoa nem usa. É né? verdade. Justo. Não usa, até porque aquilo que eu falei no começo. Esse é meu jeito, eu sou assim. Que se dane. O resto. Dane o resto. Não interessa. Eu sou assim, pra mim é assim. Mas o que eu tenho de deixar de recado, primeira coisa,
A humildade. Essa aí ela não incomoda em lugar nenhum. Honestidade. E tem uma coisa. Se você tiver que esconder alguma coisa do seu patrão, da sua família, de uma autoridade, pensa 2 vezes para fazer. Ou mais. Que durante o tempo que está pensando, você pode até desistir. Porque quando a gente não pode, tem que esconder, é porque não deve ser feita. Ou tem vergonha de contar. Ou tem vergonha de contar, porque vai dar um problema. E uma outra coisa. Esse eu aprendi com meu pai. Com o negócio dele, eu já contei a história do meu pai, que ele era um profissional em desmatar, né? Uhum. Eu falar, naquele tempo era roçar mato. Esse é o mais certo, roçar mato. Isso. Então, quando tinha... Eu vou te dar um exemplo de quando tinha uma árvore grande para cortar. O meu pai chegava no pé da árvore, cortava, limpava tudo em volta da árvore. Cipó que tinha altura, assim, ele cortava tudo na altura, que o machado não tinha perigo para trabalhar. E depois, o que ele fazia? Agora eu vou arrumar o caminho para nós correr. Porque senão... Se você deixar embaraço na tua vida, que você não tem para sair depois, não tem para onde correr depois, porque às vezes mutretazinha, às vezes acontece, o cara hoje em dia ele fala que ele é muito esperto, outro fala que é um bagre ensaboado, mas é melhor. Mas às vezes ele não sabe fugir da situação que ele mesmo preparou. Melhor então, é melhor você limpar tudo, roça tudo do caminho que você vai passar. Antes de fazer. Antes de fazer. Porque depois que esse pau estourar, deu os primeiros estalos e ele começar a cair, aí vem aquele tanto de árvore caindo junto. Porque normalmente quando era assim na história do meu pai, vamos talhar o pé dos pau de uma área grandona aqui, que essa cipuada tá até lá em cima. Vamos cortar tudo os finos primeiro, deixar tudo marcado. A hora que esse aqui cair, cai tudo. E aí você onde é que vai correr? É bom deixar... Preste atenção se não vai cair nada em cima depois, tá bom? Muito bom. Muito bom. Preste bem atenção. Não que seja malandragem. Não faça malandragem, não. Isso aí não resolve nada. Mas tem estratégia. Isso agora no palavreado de hoje, isso é uma estratégia. Estratégia no trabalho. Portanto, tem fiscalização que vai ver onde é que tem um perigo, onde é que tem uma saída mais fácil, né? Uhum. A nossa vida, o meu conselho é esse. Deixa sempre uma saída. E pega a cópia da chave. Leva no teu bolso. Não deixa a porta trancada, não. Se você tiver que voltar, a porta tem que estar aberta. É verdade. Esse é um conselho. Deixa a porta sempre aberta. As portas do mundo, as portas da onde você passa, as portas de quem você convive. Nunca fechar a porta, só abrir. Porque evitar confusão, uma outra coisa que eu quero deixar um exemplo, às vezes esse pessoal pode me criticar. Não tem problema não. Vale crítica também. Hoje em dia existe muito. Eu não vou falar de protesto de rua, essas coisas não. Eu vou falar dentro de uma empresa, dentro de um lugar que trabalha mais pessoas, que tem um conjunto. Por exemplo, você tá no teu serviço, está na tua viagem, trabalhando, e nós lá dentro, somos funcionários, estamos maquinando. Na hora que o Guilherme chegar, vamos fazer uma greve, protestar na frente dele lá, que nós quer isso, nós quer aquilo, nós quer aquilo outro, nós quer aquilo outro. Nós vamos querer isso. Esse é exemplo do meu papai. Uma vez, encerrando, eu vou contar a historinha dele. Nós estávamos apanhando café, conforme eu já falei, a dificuldade era muito grande. Aqueles que vão assistir, vai ouvir,
Tem muitos que conhecem a história, que isso é tudo verdadeiro. Nós estávamos apanhando café e o preço do café estava abaixo do preço do alqueire. Então, quando... Alqueire é a alqueire é uma medida. Naquele tempo era o balaio. 60 litros. É um balaio de 60 litros. Os mais antigos aí que tá ouvindo ou vai ver, já sabe. Você já sabe. Já sabe. Então, era balaio. Naquele tempo. Quantos balaios você tirou? Eu tirei 10 balaios, outro tirei 15 balaios, e assim por diante. Aí chegamos lá na roça cedo, a turma do carreador, parado. Hoje nós vamos esperar o Benjamin chegar aqui. Eu tô falando o nome porque ele era daqui de Poços, mas ele já é falecido há muito tempo. Acho que ainda tem alguém deles aqui, mas eu não lembro mais quem é. A hora que o Benjamin chegar aqui, nós vamos falar para ele, ou ele paga tanto para nós, ou nós para todo mundo. O papai chegou lá na roça, né? Nós chegou cedinho, no clarear do dia. Antes de clarear o dia de tudo, já estava lá aquele foguinho lá no meio do carreador, e o povo em horta. Vocês não vão entrar no café apanhar? Tá muito fria? Não, nós vamos fazer uma greve aqui até o Benjamin chegar, porque nós vamos acertar esse preço do café aqui, vamos ficar tudo aqui. O senhor conversa um pouco mais, o senhor fala. O papai falou, não vou falar nada não. Ô louco, tem tanta gente aí que pode falar, ué. Não. O senhor fala, não vou falar nada não. Tanto é que eu vou ficar lá na rua, eu vou lá pra minha rua lá, mas você tem que ficar aqui, Zé Jerome. Falou, não, o que vocês fizerem, tá feito. Pra mim tá bom. O Benjamin chegou, a turma bateram em cima dele por causa do preço. Ele não chegou o preço. Eles foram embora. Escutou lá na roça, pai, tem alguém trabalhando? Chegou lá. Ô Zé Jerome, você tá trabalhando? Ele falou, todo, seu Benjamin. Ele falou, mas você não estava lá junto com a turma lá pedindo preço? Ele falou, não. Ele falou, lá em casa tem muita criança, ô Benjamin. Eu falei para eles lá, o que o senhor combinasse com eles, eu aceitava, estava bom para mim. Mas eu não posso fazer isso. Mas o preço para você serve? Ele falou, serve. Ele falou, não, para você eu vou pagar o preço que eles pediram. Olha lá. Para você eu vou pagar o preço que eles pediram. Só que eles eu não quero mais. Olha só. Então é o que eu estou te falando. Se servir, faça isso. Se não servir, não tem problema não. Greve não presta. Greve não presta. É mais fácil chegar direto no patrão, falar, olha, eu estou passando dificuldade, ou o preço não está bom, por isso e aquilo. Eu precisava que o senhor me orasse alguma coisinha para mim. Ah, mas não pode, porque não pode sair no lerite, não pode sair. Fala, senhor, de qualquer jeito, vamos fazer um acordo aí, ó. Cada mês o senhor me ajuda numa coisinha, nisso ou naquilo. Negocia, mas greve não presta. Não presta. Como diz, já estou com quase 70 anos, vou levar isso comigo. Não presta. Não presta. Melhor resolver na palavra. Melhor resolver na palavra, porque existe sempre uma possibilidade de acordo. Agora, quando junta todo mundo, você está estressado, você chega lá, vê uma situação daquela, fica difícil de você negociar. Fica difícil de você negociar. Mas de repente nós encontramos na rua, fala só, Ayrton, mas o que foi, Guilherme? Tá triste? Ah, é problema lá, só Ayrton. Nossa, juntou todo mundo lá. O senhor não estava lá por quê? Ah, não, eu não vou lá não. Eu evito isso aí. Eu sabia. O senhor sabia? Sabia. Mas... Eu sabia não, mas para mim não serve. Então é isso, o conselho que eu tenho para deixar é isso. Ser humilde, ser honesto. Muito bom. E evitar confusão e evitar mentira. Muito bom. Evitar mentira conforme um outro amigo meu dizia, sem errar é impossível. Não existe. Só o Senhor Jesus que conseguiu ser perfeito. Ele não errou. Nunca errou. Mas nós, pelo menos, tem que lutar para errar menos. Errar menos É isso. É bom, né? Muito bom, Sair. É isso. Muito bom.
Olha, brigadão, de verdade, pelo senhor ter vindo falar com a gente. Eu acho que, assim, de verdade, eu aprendi muita coisa durante todos esses 13 anos que a gente trabalhou junto. Sim. 13 anos. E assim, cada vez era uma coisa nova, e cada vez que eu ouvia, cada vez que a gente tava junto, eu aprendi uma coisa nova, e pra mim sempre era muito bom, então foi muito bom ter trazido um pouquinho disso pro pessoal ouvir também, que é muito legal. E assim, eu acho que tem muita coisa dessa experiência mesmo que o senhor fala, né? É uma experiência na prática, né? Foi o que você falou, na prática. Na prática, porque na teoria tá cheio. Tá demais, cheio. Né? Tá cheio de teoria, a teoria tá na frente. Só que é igualzinho a teoria. Eu vou fazer uma comparação. É mentira e verdade. Uhum. A teoria vale. Sim. Mas a hora que chega a prática, acabou com a teoria. Porque se não der certo ali... Porque, o Guilherme, porque lá onde eu morava mesmo, para encerrar o assunto, tinha um pessoal lá que estão lá até hoje. Uma parte deles estão lá até hoje, os mais novos. Os mais velhos, que inclusive foi esse professor, um deles foi o meu professor, para me dar o diploma lá. Eles chegavam com a máquina, eles compravam naquele tempo, começou a aparecer essas máquinas novas, batedeira de arroz, debulhadeira de milho. Eles punham a máquina no trator e ia trabalhar. Chegava lá, a máquina estava jogando milho demais, não estava banando. Eles traziam a máquina para casa, desmontavam a máquina e mexia na máquina, refazia a máquina do jeito que eles queriam. Nossa. Ela aumentava a pressão, diminuía a pressão, ela abanava mais, ela soprava mais, ela jogava mais alto, ela fazia tudo isso. Que inclusive eles fizeram primeiro uma batedeira de arroz, cortava o arroz lá na roça, trazia nos balai, punha na carreta e despejava lá, ia puxando, era um rolo grosso assim, ó, cheio de dedo assim, que passava, os ferros passavam cruzados assim, ó. Uhum. Então sentado ia puxando o arroz, e ela batia, e lá na frente ela fazia isso, ela ia jogando aquela macetada ali, e ela ia batendo assim, ó, o arroz ia vazando para baixo, e as palhas ia saindo naquela bica, ia sair lá embaixo. Eles fizeram. Então é aquilo que a gente estava falando, da inteligência e a prática. A prática. Né? É verdade. Porque muitas vezes você compra hoje, até hoje ainda às vezes aparece ainda, de repente eles falam assim, você compra um carro novo, você anda no carro 1 ano, traz teu carro aqui, vai ter que mudar alguma coisa nele aí, porque não deu certo, nesse lote que saiu com isso e aquilo, né? Olha quanto tempo faz que o bicho já tá andando. É verdade. Quando na prática a pessoa descobre muito mais fácil. Né? É verdade. É isso. Essa é a filosofia da prática. Muito bom. Então. Certo, foi muito bom ter o senhor aqui. Obrigado. Pessoal, aquele negócio todo, né? Segue, compartilha, curte. Isso. As coisas aí. Pode criticar também, não tem problema demais. não. Pode criticar. Pode criticar, porque criticando, cada vez que critica, a gente vê que melhor, a gente faz melhor, né? Com certeza. Faz melhor. Certo, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Muito obrigado, viu? Não tem problema.